Bom dia, gente! Hoje é terça-feira, dia 22 de agosto. E eu tenho a minha primeira entrevista aqui na Irlanda. Mas a entrevista que eu consegui, ela não é no centro ali, em Cork. Ela é em Burnley. A gente veio de ônibus. Pela primeira vez andamos de ônibus, usamos o Leap Card. E, nossa, é muito barato andar de ônibus aqui. Tipo assim, a gente foi de uma cidade pra outra. E a gente tinha 15 euros de crédito no Leap Card. E agora a gente tá com 14,20. Então, assim, nossa, 60 cents. 80? 80? Ótima na matemática. Não! 60 mais 40 é 100? Se a gente tinha 15, a gente tá com 14 e 20, isso, 40? 14 e 20. Ai, 20, eu achei que era 40. Tá. Ignoremos essa parte. Ainda bem que meu trabalho não é matemática, né? Meu Deus. Enfim, tenho a minha primeira entrevista. E... a gente andou de ônibus pela primeira vez. E, nossa, os ônibus aqui são incríveis. Depois, quando a gente voltar, eu filmo pra vocês. Mas tem até uma telinha que mostra aonde a gente tá passando e, tipo, os lugares que ele vai ir, sabe? A rota que ele vai fazer. E o ônibus aqui é de 2 andares, então tem uma escada pra subir pro andar de cima. Enfim, achei muito legal, muito limpo, muito organizado. E é isso. A gente está agora caminhando, porque a gente tem meia hora de caminhada até o lugar da entrevista, aqui em Burnley. E Fazendo a coisa que a gente mais faz aqui, né? Que é caminhar. que é caminhar. Se você está pensando em fazer intercâmbio, saiba que você vai andar muito. Não é, né? Ai, eu nem falei pra vocês, mas o Lucas, ele tava com uma saga de achar moedas aqui todos os dias. Enfim, coisa pra outro vídeo. Mas bora lá então. E aqui em Burnley, pelo que a gente viu, tem um castelo. Não sei se hoje vai dar, mas senão a gente vai ter que voltar aqui pra ir nesse castelo, né? Se a entrevista da Denise for antes das 10, talvez dê tempo. É, não, mas a minha entrevista tá marcada pra 10h15. Então, se acaso for só as 10h15, não vai dar tempo. Porque daí a gente tem que voltar e tem aula. É, a gente tem aulas uma já. Mas... a gente vai ter que voltar aqui pra ir nesse castelo em algum momento. E é isso aí, me acompanhe. Olha só, a gente tava vindo andando lá do outro lado e aí a gente teve que atravessar. E aparentemente eu acho que andar por esse caminho aqui, tipo, por dentro, sabe? Aí aqui tem alguma coisa informativa. Caraca, olha o tamanho. Nossa. Comparado com o humano. Aham. Deixa eu aproveitar e falar pra vocês também como que eu consegui essa entrevista de emprego, porque eu acho que quando a gente vai fazer intercâmbio em um outro país, muitas pessoas buscam emprego pra ajudar a se manter, né? E, enfim, quando a gente veio, isso era uma coisa que a gente tinha essa dúvida, né? E aí a gente tinha, graças a Deus, o pessoal da Trip, que tava ali sempre dando auxílio e falando pra gente, façam isso e tal. Então a gente imprimiu alguns currículos. E o currículo, assim, a gente fez ele de uma página aqui, bem simples, assim, e bem objetivo, sabe? Contando o que a gente fazia no Brasil, resumidamente, mas falando que a gente estava aberto para qualquer oportunidade de trabalho, para aprender. E... enfim, não colocamos um monte de informações, colocamos só ali o ensino médio e um curso relacionado a uma área que a gente tem interesse. No meu caso, eu coloquei que eu trabalhava no Brasil como social media. E, enfim, a gente imprimiu esses currículos e saímos entregando de porta em porta
nas lojas do centro ali, falando "Hi, can I leave my CV for you?" A gente não sabe se estava certo, mas a gente estava entregando, entendeu? E... enfim, mas essa vaga que eu consegui para a entrevista de hoje não foi dessas entregas de currículo em porta em porta. Essa vaga a gente aplicou no site de empregos chamado Indeed. Vou deixar o logo para vocês em algum lugar. E foi o mesmo currículo, né? E aí a gente saiu aplicando assim para várias vagas. E eu vi essa vaga de social media. Eu falei, por que não tentar? Porque, pra ser bem sincera pra vocês, quando a gente veio pra Irlanda, eu falei, cara, a gente vai trabalhar de kitchen porter, a gente vai trabalhar lavando prato, o que for preciso, assim, qualquer coisa. Não tava procurando nada na minha área. Então, quando eu recebi o e-mail falando que se eu tivesse interesse, né, teria uma entrevista de social media, eu nem acreditei, né? Eu apliquei assim na bobeira, pra gente ver mais uma vez como Deus faz as coisas que a gente nem imagina. Mas enfim, não sei ainda se vai dar certo, como é que vai ser, mas já vale a experiência, né? E enfim, então quando você for fazer intercâmbio, se você vier pra Irlanda, fica aí a dica. Mande currículos, aqui o pessoal usa bastante o Indeed. Acho que é tipo um LinkedIn no Brasil, sabe? O LinkedIn do Brasil. E... tem alguma coisa pra complementar? Enfim, é isso. Sentei aqui agora pra conversar e contar pra vocês como é que foi a experiência da primeira entrevista aqui na Irlanda. Só pra contextualizar pra vocês, a minha entrevista era às 10h15 e a gente chegou lá às 8 da manhã. Porque como era em outra cidade, não sei se é outra cidade ou se é um bairro de Cork. É outra cidade, o Lucas disse, sopraram aqui no meu ponto, que é outra cidade. Enfim, mas daí tinha que ir de ônibus, né, dava 28 minutos de ônibus, daí a gente ainda tinha que andar um pedaço, então assim, como era a nossa primeira vez andando de ônibus, primeira vez indo pra, né, mais longe aqui do centro, que não fosse a pé e tal, a gente queria ir com tempo pra não ter erro, né. E aí chegamos lá às 8 da manhã, aí a gente chegou lá no Business Park, que eu mostrei pra vocês, e aí a gente entrou lá na empresa, que, ai gente, que sonho trabalhar naquele lugar, assim, sério. 2 andares de escritório, todo mundo mexendo no seu Mac, assim, com um Starbucks, um cafezinho do lado, todo mundo ali, ai, todo mundo super estiloso, sabe, vestido muito bem. Enfim, entramos lá na empresa, né, e aí já veio um rapaz atender a gente, né, e eu falei que eu tinha uma entrevista de emprego, né. Daí ele falou pra gente sentar, daí a gente sentou ali nas cadeiras. E aí, confesso que eu tava um pouco nervosa, né, porque... ai, nunca tinha, né? Tipo assim, eu falo inglês, mas não é assim, né, aquela coisa, né? E tanto que na escola a gente foi no nivelamento, a gente tá no nível B1, né? Enfim, aí passou uma mulher. Aí começou uma movimentação lá e tal. E aí eu tava toda nervosa, eu comecei a mexer no celular. Porque daí eu pensei, a gente vai ter que ficar esperando até às 10 aqui, né? Porque o meu horário é às 10. E aí, passou, daqui a pouco veio uma mulher, e aí ela falou alguma coisa que na hora, não sei se é porque eu realmente não entendi o inglês, ou se é porque eu não tava prestando muita atenção, mas ela falou pra mim, e aquilo pra mim parecia que ela cuspiu coisa, porque eu não entendi nada. E aí o Lucas tava do meu lado. Aí eu só olhei pra ele assim, aí ele, ela pediu com quem você veio falar. Tipo, aí eu, oh, yeah. Aí eu mostrei o e-mail pra ela, né, que a pessoa que me mandou e-mail falando pra entrevista e tal, enfim. Aí ela subiu, daqui a pouco ela desceu, ela falou, falou, vamos lá? Aí, 8 horas da manhã, gente, minha entrevista era 10h15. Já me chamaram pra ir lá fazer a entrevista. Daí eu subi numa sala, daí a entrevista foi eu de frente com a diretora da empresa e a diretora de marketing, porque a vaga, como eu falei, era de social media, né? Então, aí tava eu de frente pras duas, assim, né?
E aí, primeiro ela começou a fazer umas perguntas assim, eu me senti muito como se estivesse numa entrevista no Brasil mesmo. Mas assim, já vou abrir um parênteses bem grande aqui. Eu acho que foi assim, essa entrevista, mais específica, porque era pra uma área específica, né? E ela era uma entrevista, tipo, né? Não era assim, como é que eu vou falar? Tipo, era uma coisa mais específica, então realmente precisava de perguntas mais específicas. Então, eu acho que as próximas entrevistas, né, para outras funções, tipo kitchen porter e outras coisas, cleaner, que são coisas bem comuns quando o intercambista vem para Irlanda, né, que é limpeza, lavar prato, né, são essas funções que acabam tendo menos pessoas interessadas em fazer. E eu acho que as entrevistas para essas funções não devem ser assim. Mas se caso eu tiver uma experiência dessas, eu venho contar pra vocês. Mas falando dessa minha experiência em específico, né? Aí eu saí de lá, só pra vocês terem noção, 8h35. Então foram 30 minutos, bem dizer, conversando com elas. E aí, assim, me senti como se fosse uma entrevista no Brasil mesmo, sabe? Ela perguntou pra mim falar sobre o que eu trabalhava no Brasil, como que eu fazia o meu trabalho, como que eu fazia os vídeos, se eu tirava da cabeça ou se tinha algo por trás. Pediu pra mim falar sobre o meu trabalho no Brasil, pediu pra mim falar sobre mim. Aí também depois, quando passou pra diretora da empresa, ela pediu pra mim falar sobre o que eu acho que é meu ponto positivo, o que eu acho que é meu ponto negativo. Pediu pra mim falar como que eu acho que o meu antigo empregador me descreveria como funcionária, como que eu sou trabalhando em grupo. Pediu também pra mim falar o que eu acho importante trazer nas redes sociais de uma empresa, o que eu faria pra ajudar um colega de trabalho que estivesse tendo um problema. Enfim, assim, nossa, era uma folha, assim, frente e versa, cheia de perguntas desse tipo, sabe? Então, não era assim, acho que uma entrevista qualquer. Ela queria realmente me conhecer e conhecer, né, as minhas habilidades, vamos dizer assim. Então, eu achei bem específico, mas fiquei bem feliz que eu consegui responder tudo que ela perguntou. Às vezes, ela ligava, botava na quinta marcha e falava, e eu ficava meio assim, né? Aí depois que ela terminava, eu só, tipo, meio que pegava umas palavras-chave, assim, e perguntava pra ela se era isso mesmo que ela queria saber. E aí, sempre era, graças a Deus, né? Então, aí, tipo, eu só confirmava se eu tinha entendido certo mesmo, né? Pra não responder uma coisa nada a ver do que ela tinha falado, né? E aí, às vezes, também, quando eu tava respondendo ela, eu acabava pensando um pouco, tipo, eu tava falando com ela, daí eu falava, oh, sorry, tipo, desculpa, eu esqueci a palavra em inglês. Aí eu pensava um pouquinho assim, mas coisa rápida, sabe? E trocava, pensava em outra palavra, mas dava um jeito de explicar pra ela o que eu queria explicar. Então, assim, tudo que eu queria explicar pra ela, acho que eu consegui explicar. Acho que ela me entendeu também. Muito queridas as duas mulheres, muito queridas, muito receptivas. E, assim, cheguei bem cedo, mas acho que foi bom. Claro, não precisa ser tanto, né? Mas acho que foi bom porque ela falou que foi bom, que já tinha chegado cedo, que aí elas já fizeram entrevista e já foi, né? E aí elas vão me dar o retorno até final da semana. Só que temos um porém, porque essa vaga é pra full time, ou seja, é pra trabalhar das 7 da manhã até as 5 da tarde, né? E as vagas que eu procuro no momento, que eu posso pegar no momento, são part-time, que são vagas ou na parte da manhã ou na parte da noite, porque eu tô estudando à tarde, né? E até sendo intercambista, a gente só pode fazendo intercâmbio, a gente só pode trabalhar 20 horas por semana. E o full time seria 40 horas, né? Se eu não me engano. Então, não sei, eu acho que talvez essa questãozinha deu uma pegada, né? E ela também perguntou por que eu acho que eu seria a melhor pessoa que ela estaria entrevistando. Aí, enfim, então, não sei, eu acho que, assim, na entrevista me saí bem, não sei se eu sou esse tipo de funcionária que eles estão procurando, enfim, mas valeu muito a experiência, foi muito bom saber que eu consegui fazer uma entrevista em inglês.
Assim, o intercâmbio, ele nos surpreende de maneiras incríveis, porque era uma coisa que eu não imaginava que eu seria capaz, sabe? Então, na hora a gente passa uns perrenguezinhos assim, né? Não lembra muito bem as coisas e tal, mas no fim a gente se sai bem, dá tudo certo. E, enfim, é mais uma conquista que deixa muito feliz, muito orgulhosa, né? Mas enfim, essa foi a minha primeira experiência de entrevista aqui na Irlanda. Acho que ela foi um pouco atípica, mas compartilho com vocês aí. E se vocês tiverem alguma dúvida também, podem deixar aqui nos comentários. Curte esse vídeo, manda pra um amigo que tá aqui na Irlanda, tá procurando emprego, ou alguém que vai vir pra Irlanda, pra já pegar essas dicas aí de emprego. E é isso aí, um beijão e vem pra Irlanda comigo! Mentira, agora eu já tô na Irlanda, né? Eu tava falando isso lá no Brasil. Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido o vídeo.